Em relação à guerra, com uma carta para Donald Trump nas redes sociais, o diretor do Centro de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos renunciou ao cargo nesta terça-feira. Fabrício Naits, que é nosso editor de internacional. Boa noite para você, bem-vindo. Qual o motivo da renúncia? Tem a ver com a guerra? Tem tudo a ver com a guerra, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Quem renunciou ao cargo foi Joe Kent, que é um ex-militar norte-americano, tem um histórico, inclusive, de ter perdido a própria esposa numa operação que os Estados Unidos faziam na Síria em 2019, em meio a um atentado suicida que aconteceu lá no país, no Oriente Médio, e era um grande apoiador, ou é ainda um grande apoiador de Donald Trump, do movimento MAGA, o diretor do Centro de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, um órgão afiliado ao Departamento de Segurança Interna do país. Ele publicou essa carta, Thiago, que você mencionou, nas redes sociais. E um trecho dela deixa bem explícito o motivo dessa renúncia. A gente trouxe aqui, vamos mostrar no nosso telão. Ele menciona, olha só, entre tantos aspectos para a renúncia lá do departamento, a questão do apoio ao conflito contra o Irã. Ele diz o seguinte, vou abrir aspas aqui para Joe Kent. O Irã não demonstrava nenhuma ameaça iminente à nossa nação. E está claro que nós começamos essa guerra por conta da pressão de Israel e seu poderoso lobby nos Estados Unidos. Foi isso que falou então agora ex-diretor de contra-terrorismo norte-americano Joe Kent. A Casa Branca rebateu essas afirmações. A porta-voz, Karoline Leavitt, afirmou que essas falas de Joe Kent são infundadas, que são mentiras. É insultante e ridículo acreditar que um país estrangeiro teria levado os Estados Unidos a um conflito. Karoline Leavitt também adicionou que o Irã representava, sim, uma ameaça iminente aos Estados Unidos. Curioso, porque na semana passada, quando saíram aqueles relatos vindos da imprensa norte-americana que o Irã poderia atacar a costa oeste dos Estados Unidos, a própria Karoline Leavitt falou que nunca haveria uma ameaça do Irã ao território norte-americano e que nunca houve, ou seja, ela própria se contradizendo em relação a isso. O que a gente está vendo aqui, Thiago? Primeiro, isso é um racha no movimento MAGA, um movimento Make America Great Again, que a gente pode traduzir como movimento trumpista, um nome que sempre foi muito ligado ao movimento, de um grande apoiador, indo agora em desacordo com a Casa Branca, com a cúpula do governo. Segundo, uma tendência que a gente já tem visto de alguns meses para cá, que é essa rejeição cada vez maior que o norte-americano, o eleitor norte-americano tem visto em relação à posição dos Estados Unidos com Israel, essa aliança muito próxima dos Estados Unidos com Israel. Donald Trump já chamou para si a responsabilidade por esse conflito, porque o governo israelense também tinha chamado para si essa responsabilidade e dizendo que tinha arrastado os Estados Unidos. A Casa Branca diz, não, ninguém nos arrastou, nós que fazemos isso, ninguém nos comanda, nós é quem comandamos. Para entender a postura de Donald Trump, que durante a campanha presidencial, Thiago, havia falado que os Estados Unidos não entrariam em mais guerras, principalmente guerras às quais os Estados Unidos, em teoria, não pertenciam. E agora esse conflito, muita gente tem visto como um conflito de Israel que os Estados Unidos acabaram embarcando junto. Isso pesa muito na opinião pública. Sem dúvida. E as atualizações em relação à guerra hoje, mais registros que tivemos? Muitas manchetes hoje, a gente também separou aqui no nosso telão para trazer o seguinte, 3 informações grandes que saíram ao longo do dia, começando por aqui, ministro da Defesa e chefe da Basij morrem em ataques no Irã. O ministro da Defesa, na verdade, chefe do Conselho Nacional de Segurança, que é praticamente um Ministério da Defesa lá no Irã. A gente está falando de Ali Larijani. Ele era praticamente o líder de fato do Irã desde a morte de Ali Khamenei, levando em consideração que a gente não sabe do paradeiro do novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei. E ele foi morto em um ataque de Israel nesta terça-feira. Quem também morreu foi o chefe da Basij,
que é o Golan Reza Soleimani. A Basij é uma milícia ligada à Guarda Revolucionária do Irã, que é o principal órgão de repressão do país. Então, hoje, Israel ataca dois nomes muito fortes na questão militar iraniana, principalmente o de Larijani, e indica que essa campanha vai continuar. Inclusive, o Exército falou hoje que vai localizar, encontrar e neutralizar Mojtaba Khamenei, o líder supremo do Irã. Ou seja, o exército israelense fala que ele está vivo, não sabe dizer aonde que ele está, provavelmente ferido, ainda não apareceu em público desde que foi eleito na semana passada ao cargo de líder supremo, mas é uma campanha, de fato, que vai continuar. Israel garante que está pronto para as próximas 3 semanas de guerra, inclusive. Em relação ao Estreito de Hormuz, hoje o presidente Donald Trump voltou a falar sobre isso, disse que os países da OTAN cometem um erro estúpido ao não enviarem navios de guerra à região do Estreito de Hormuz, conforme Donald Trump havia solicitado ainda na última semana, mas disse o seguinte: olha, a gente consegue resolver isso sozinhos. E aí ele ainda acrescenta que o curioso disso tudo é que quando a Ucrânia precisava da ajuda da OTAN, os Estados Unidos foram lá para socorrê-la e que agora ninguém quer socorrer os Estados Unidos. E para finalizar, o Irã está negociando com a FIFA para transferir os jogos da seleção na Copa do Mundo dos Estados Unidos para o México. O Irã está no grupo G da Copa e deveria enfrentar a Bélgica e a Nova Zelândia em Los Angeles e o Egito em Seattle, além de fazer toda a sua concentração, a sua base para a Copa, na cidade de Tucson, no estado do Arizona. O presidente Donald Trump falou na semana passada: é melhor que a seleção do Irã não venha pela sua própria segurança. Mas hoje o governo iraniano confirmou que está negociando com a FIFA para tentar transferir esses jogos. A FIFA já disse que topa negociar. Mas tem uma questão: se o Irã passar de fase, por exemplo, chegar nas oitavas de final da competição, e aí esses jogos deveriam ser nos Estados Unidos e não no México ou no Canadá. Tem também uma dificuldade muito grande pelo visto. O governo norte-americano não quer emitir visto para que os atletas possam entrar no território norte-americano e participar da competição. Bom, é claro que isso não vai acontecer, mas se o Irã chegar à final, a FIFA vai mudar para o México, a final, para o Estádio Azteca, lá de novo, que vai fazer abertura? Nunca diga nunca no futebol, né, Thiago? Vai que a gente tem uma surpresa, seria curioso. A pessoa vai recortar essa nossa conversa aqui, já pensou? Exatamente, vão falar que você estava zicando o Irã. Zicando o Irã. Um abraço, Fabrício. Até amanhã.